Eu disse para vocês, quando falamos aí de foco de tensão, que existe um ciclo perverso. Então, primeiro, chega o grileiro, chega o poceiro, aí ele, depois dele, ou a partir dele, ou ele próprio, não é? Porque ele chega ali, o que ele vai fazer? Ele identifica a madeira comercial e aí ele começa a cortar a madeira. Na sequência, o que vai acontecer? Uma vez, como ele está extraindo o recurso, porque ele não está plantando a madeira, ele não vai fazer ali reflorestamento, como você faz com o eucalipto, por exemplo, nós estamos aqui em Belo Horizonte, como se faz aqui em Minas Gerais, ele não vai fazer reflorestamento. Esse poceiro, esse grileiro, ele é um verdadeiro gafanhoto. Então ele entra, encontra o mogno, ele encontra a madeira lá, o paraju, ele encontra aquela madeira que tem valor comercial e ele devasta a parte da floresta que lhe interessa. Resultado, quando aquilo ali abre aquela clareira e a madeira, de certa forma, aquela madeira de valor comercial se esgota ou diminui de maneira importante, ele vai para uma outra área, ele vai para um outro estado, ele vai para Rondônia, para Roraima, para o Acre, e ele então vai abrindo essa trilha de devastação. Atrás dele, nesse ciclo perverso, como eu disse, vem outro. Quem vem? Vem o pecuarista. Nós tivemos o episódio aí dos bois piratas, né? O Brasil tem de tudo, tem rádio pirata, né? Tem biopirataria e agora mais um adjetivo aí para nos encher de vergonha, o boi pirata. O boi pirata seriam essas boiadas irregulares. Boiada irregular? Como é que isso é possível? Porque, na verdade, senhoras e senhores, a atividade econômica, ela tem que se fazer, principalmente em áreas tão importantes do ponto de vista da preservação ambiental, com autorização, dentro da legalidade. E no caso da criação de gado, é muito importante, até porque você precisa fazer um rigoroso controle sanitário da qualidade desse gado, para que o Brasil continue a ter um mercado na China, na Rússia, na Índia e em diversos países para os seus mais diversos produtos. É lógico que gado, carne bovina na Índia seria um pecado, né? Então, quando eu digo preservar esses mercados, é de fato o Brasil ter uma regularidade, ter um controle sobre as suas diversas atividades econômicas. E esse pecuarista, ele provoca um dos impactos mais danosos ao ecossistema da Amazônia. Talvez ele seja pior até do que as outras atividades. O que vai acontecer? Esse pecuarista chega e ele tem que formar o pasto. O que ele faz? Ele acha a clareira que o madeireiro já abriu e aí ele coloca fogo. E são exatamente para formar o pasto, para renovar o pasto, é que nós vamos ter o fenômeno das queimadas na região e que vão contribuir de maneira importante, juntamente, não é, com a devastação, com o corte da floresta, vão contribuir para que você tenha, então, esse impacto das emissões de gases poluentes feitas pelo Brasil e, sobretudo, por aquela região ali tão específica onde você estará lá como agente ou como escrivão da Polícia Federal. O gado, por que ele tem essa possibilidade de causar um impacto extremamente prejudicial à Amazônia, àquela região do Brasil? É porque ele vem, então, pisoteia o solo. Então, quando o gado ali naquele trânsito, que ele pisoteia o solo, o que vai acontecer? Ele vai compactar o solo. Quando chove, a água vai perder, o solo vai perder a sua porosidade, ele vai perder a capacidade de absorção dessa água. Aí nós vamos ter então a enxurrada correndo e vai abrindo sulcos e nós vamos ter a erosão. E o solo da Amazônia, nós sabemos disso, ele é pobre em nutrientes, a tendência é que em pouco tempo, um ano, 2, 3, enfim, em determinado pouco tempo, em relativo pouco tempo, você não vai ter mais a formação do pasto ou vai ter um pasto muito pobre para esse gado. Aí o que é que o pecuarista faz? Ele simplesmente desloca a sua boiada atrás do madeireiro. Então, é nesse sentido que nós temos esse ciclo perverso. O madeireiro vem, devasta a floresta, o pecuarista vem, põe fogo, abre o pasto, e o gado pisoteia, consome, e aí você vai formando aquele imenso deserto atrás dessas atividades econômicas. Elas não devem ser, repito, impedidas. A atividade da exploração da madeira, a atividade da criação de gado, ela não deve ser impedida. O que ela deve ser é legalizada, o que ela deve ser é fiscalizada, ela deve ser feita, como se diz, de forma ambientalmente sustentável. Estamos falando em ciclo perverso, estamos falando sobre a questão do gado. E onde é que está esse boi? O Brasil hoje tem mais boi do que gente. O Brasil tem aí 190 milhões de brasileiros e mais de 200 milhões de cabeças de gado. E o Mato Grosso, nesse espetáculo, nesse caso, é um show.
não é? O Mato Grosso é um espetáculo, é isso que eu queria dizer. E aí, em seguida, vem o Pará, Rondônia, Tocantins, o Acre, Amazonas. Então, é nesse sentido que nós temos que ter uma preocupação, porque a boiada, que é legal, que ajuda a levar o desenvolvimento para o Brasil, ela é extremamente bem-vinda, não é? mas nós tivemos agora recentemente, aí a mídia mostrou, inclusive com a presença da Polícia Federal, o ministro Carlos Mink, ali na região amazônica, no Pará, dando combate a essa boiada clandestina. E o ministro Mink, sempre polêmico, né? Ele disse, inclusive, que essa boiada, parte dessa boiada apreendida, seria doada ao movimento Sem Terra, seria distribuída a carne desses bois apreendidos para os assentamentos do MST na região. Então, vocês vejam bem, não é, que na condição de agentes e escrivães da Polícia Federal, vocês terão bastante trabalho e realmente ali nós temos uma série de preocupações naquela região. Nós começamos falando sobre essa questão dos focos de tensão a partir de um raciocínio que é a ideia do ciclo perverso. Então nós já analisamos lá atrás, não é? Você já acompanhou comigo que nós vimos aqui que primeiro chega aquele cidadão que se estabelece para tirar a madeira. Para tirar a madeira, ele tem que formar aquilo que principalmente no estado do Pará, eles falam que é formar a mata. Então o camarada chega, ele tem que se apropriar de uma região de floresta, onde ele vai evidentemente tirar a madeira para vender para a madeireira. Tá. E aí, nesse aspecto, o que ele faz? Ele então se torna um grileiro ou um poceiro. Aí ele começa a tirar a mata, tirar a madeira. Quando essa madeira, então, se escasseia ali, o que ele vai fazer? Ele vai embora, depois dele vem o pecuarista. Pois bom, o que é preciso perceber que a atividade mineradora, ela acontece não dentro desse ciclo exatamente. O minerador não vem atrás, até porque as jazidas, né, o ouro, ela não está exatamente, o diamante não está ali na mesma área. Então, o que você tem? Você tem, na verdade, uma atividade paralela, mas é uma atividade que está dentro desse chamado ciclo perverso que vai ajudar a devastar a floresta amazônica. E o impacto terrível que o garimpo, porque é só mesmo você acompanhar, observar, nós temos aqui as imagens, de um garimpo na Amazônia. Na Amazônia se faz um tipo de garimpo de forma muito peculiar, que aqui, por exemplo, em Minas Gerais, nós estamos acostumados, às vezes, a ver o camarada ali dentro do rio, com a bateia, tirando ouro. Essa técnica, ela acontece na Amazônia também, mas lá se utiliza muito um tipo de garimpo que nós vamos chamar de garimpo de barranco. O que é o garimpo de barranco? O garimpo de barranco é, como você pode ver aí na imagem, a ideia de o garimpeiro, ele pega uma draga, então é uma coisa de grande proporção. Ele pega uma draga, coloca no centro do rio, e aí ele vai bombear a água do rio para essa draga, e ela vai sair em altíssima pressão numa mangueira. Essa mangueira é direcionada contra o barranco, contra a margem do rio, do leito do rio. E aí o que ele faz? Ele vai derretendo, não é, o barranco. E ao derreter o barranco, ao barranco entrar, não é, ele se derreter para dentro do rio, nós vamos ter um fenômeno que nós chamamos de assoreamento. O rio, então, vai morrendo aos poucos, porque você vai chupando, né, a água do rio ali, você vai fazendo o efeito de uma esponja, e você vai diminuindo a quantidade de água que você tem no rio. Além disso, você vai ter a destruição das matas ciliares. E sem a proteção dessas matas ciliares, a tendência é que aquele trecho de rio, que aquele rio mesmo, ele venha a desaparecer. Além de tudo isso, nós temos a contaminação do solo da Amazônia e também dos rios, dos peixes, que vão servir de alimentos, não é? Inclusive para nós aqui no Sudeste ou nas diversas regiões do Brasil, nós vamos ter a contaminação pelo mercúrio, que é utilizado pelos garimpeiros para purificar o ouro que é retirado naquela região.